Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado hoje é o Marino Coupe, CEO e fundador da Boa Safra Sementes. Tudo bem, Marino? Tudo bem, Denise? Boa noite. Boa noite a todos os espectadores da Genial Investimentos. Obrigada por estar aqui com a gente. Só dando uma geralzinha bem básica, Boa Safra Sementes é produtora de soja, existe desde 2009 e abriu capital bem há pouquinho tempo, abriu agora de 2021. Então, como a empresa é meio estreante, digamos assim, na bolsa, e deve ter muita gente que ainda não conhece exatamente a empresa e o que que ela faz, você podia explicar para a gente exatamente o que que a empresa faz? E é só semente de soja mesmo, não tem outro tipo de semente, é só soja, vende só para o Brasil? Dá uma geralzinha, por favor, Marino. Então, Denise, nós somos uma empresa de produção de sementes de soja, tá? A gente até tem semente de milho, semente de feijão, mas representa aí 1% do nosso volume. Então, 99% do nosso negócio é soja, tá? E o que que é uma semente? Porque, assim, você tem a soja, que é a soja utilizada para exportação, que ela é utilizada para ração, que ela é esmagada, que ela faz o óleo, que ela faz cosméticos, enfim, né, tem tintas. Então a soja tem essa é, enorme utilidade. 99% das lavouras elas produzem essa soja comum que tem esse destino industrial. E nós produzimos uma soja especial, tá? Que ela tem uma alta capacidade de nascer. E aí a gente chama de semente. Então, o cliente da Boa Safra, a gente vende para o produtor, a gente vende para quem quer plantar. Então, né, um produtor rural que tenha uma fazenda e ele queira plantar soja, ele busca comprar uma soja com essa característica, enfim, também com tecnologia, a gente pode falar de biotecnologia e tratamentos, mas ele busca comprar uma semente de soja com essa alta capacidade de nascer, que a gente chama de germinação. Então, ele busca com essa alta capacidade. Porque, no fim do dia, Denise, o objetivo do produtor é ele plantar 14 grãos num metro, tá? Ele pega um metro quadrado, planta 14 grãos num metro, e ele quer que nasça 13 ou 14 grãos, 13 ou 14 pés de soja. Então é basicamente isso que a gente vende. A gente vende um produto que tem um valor agregado, obviamente, né? A gente vende essa soja com alta capacidade de nascer. Tá, vocês compram essa semente de diversos produtores, aí vocês selecionam, processam de alguma forma, né, e depois revendem isso. E que tipo de processamento é feito nessas sementes? Nas fábricas de vocês, o que que exatamente que vocês fazem com a semente? Então, Denise, é um pouquinho mais complexo, mas a gente começa comprando a biotecnologia, então a gente licencia a biotecnologia, tá, o germoplasma. Então a gente trabalha com 7 empresas, 6 delas multinacionais, tá? Então a gente licencia essa biotecnologia, a gente recebe o germoplasma, né? E a gente contrata um produtor integrado que tem a terra, a gente só tem a fábrica, aí a gente planta esse grão com o germoplasma na lavoura desse produtor, não confundir com o produtor final, tá? Então, assim, para dar uma ideia de grandeza, a gente, para o ano que vem, a gente vai plantar 105 mil hectares nesses produtores integrados, eles são próximos aí, vizinhos à fábrica, vizinhos que eu digo é 200 quilômetros de distância da fábrica, tá? E a gente vai vender aí para quase 4 milhões de hectares, tá? Em 11 estados. Então a gente produz em 3 estados, tá? Então esses produtores entregam para a gente. Chegando na fábrica, a gente classifica, a gente tem um laboratório em cada uma das plantas. Esse laboratório faz 5 pré-análises, a gente acompanha todo o campo,
né? E você vai monitorando pragas, doenças e eventos, né? E chuva que ocorram, velocidade de colheita. Então, é bem técnico no campo. O manejo do campo é tão importante quanto a fábrica. Depois a gente coloca numa fábrica, e aí a fábrica faz vários tipos de classificação, mas a gente separa basicamente por peso específico, que chama densidade do grão, por formato do grão, a gente separa só os grãos que são redondos, né? Quanto mais esférica a soja, mais ela tem qualidade. Então, você faz uma grande classificação, depois você coloca numa câmara fria, tá? Essa câmara fria é para diminuir essa a atividade celular da planta, ela fica 6 meses, o grão, numa câmara fria. Para vocês terem ideia, a gente está indo agora para 63 mil metros quadrados de câmara fria, é muita câmara fria, e depois ela sai de lá, ela vai para uma unidade de tratamento, na qual a gente coloca algumas moléculas na semente, e aí ela vai ser vendida, né, vai para a mão do produtor, primeiro para uma loja, e aí a loja entrega para o produtor, e aí ela vai ser plantada e para virar esse mundo de soja aqui que nós temos no Brasil. Marino, a gente teve um ano muito positivo para o produtor de soja, os preços subiram muito, e isso imagino que tenha favorecido vocês. No terceiro trimestre, o lucro de vocês triplicou, aumentou tanto o volume quanto o preço. Mas no terceiro trimestre também foi a agricultura que segurou, né, que impediu um crescimento maior do PIB brasileiro. Você acha que isso pode indicar que talvez essa boa temporada de soja esteja arrefecendo, que a gente não vá ver novas boas temporadas de soja no futuro próximo? Então, Denise, não, não é bem isso, tá? Assim, vamos lá. O que tivemos um problema no PIB, no agro, ele foi principalmente por causa do milho, tá? Então, assim, é porque o agronegócio ele tem uma janela bem específica, tá, Denise? Então, o que ocorre? A soja, ela normalmente é plantada ali em setembro, outubro, novembro, e ela é colhida em fevereiro, março, abril, tá? Então, a safra de 21, ela já foi colhida há muito tempo, tá? Ela foi colhida em fevereiro, março, abril. E depois que você colhe, você planta o milho, que ele né, que a gente chama de safrinha, né, safra e safrinha, então a safra é a de soja, e você planta o milho, e o milho é ali colhido em julho, agosto, tá? O que aconteceu? A gente teve um problema de seca, tá? Falta de chuva, que afetou principalmente a safrinha, tá? Que ele afetou principalmente o milho. Então, essa colheita, esse PIB de julho a agosto, ele foi fraco, que representou esse terceiro trimestre fraco em termos, né, de PIB para o Brasil. Mas aí começa uma outra safra, em setembro, outubro, novembro, plantio, que é o que a gente acabou de terminar de plantar, tá? Que é a outra safra de soja, e até o momento está super bem de chuva, o clima está indo muito bem, inclusive melhor do que o ano passado, tá? Então, e aí eu estou te falando de PIB do agronegócio. Para a companhia, não representou muito essa seca, porque 99% do nosso negócio é soja, ok? E a companhia, ela tem uma sazonalidade 100% inversa do agricultor. Como é isso? Quando o agricultor está colhendo, que é fevereiro, março, abril, é a nossa época de maior despesa. Então, é muito importante falar isso para o nosso investidor, para quem quer conhecer a companhia, porque a gente é uma companhia que normalmente a gente tem um primeiro e um segundo trimestre fraco, tá? De pouco resultado e de muita despesa. Por quê? Em fevereiro, março, abril, são os trimestres que a gente tem
que a gente está produzindo a semente, né? O produtor integrado, que é esse que é vizinho da fábrica, que plantou o germoplasma, ele está colhendo e plantou essa semente genética, né? Ele está colhendo e está entregando e a gente está processando. Então a nossa fábrica ela funciona por 3 meses, fevereiro, março, abril. Toda a indústria funciona por 3 meses. Aí eu coloco a semente em uma câmara fria por 6 meses e quando eu vendo ela agora, setembro, outubro, novembro. Então, a gente é uma empresa que a gente tem 2 trimestres de grande despesa e 2 trimestres de forte receita. Tá? Então, por isso que é muito importante sempre olhar 12 meses. A gente sempre Tá. ressalta os últimos 12 meses. E agora, o terceiro TRI, né, que a gente entregou agora, foi um trimestre que a gente embarcou muita semente, foi um trimestre muito forte de venda. Né? O primeiro a gente produziu, o segundo a gente colocou na câmara fria, e no terceiro a gente vendeu e tivemos aí o resultado recorde. Então, E qual a expectativa agora para o quarto tri? Denise, também expectativa boa, tá? A gente temos aí aumentado o volume, a gente está indo, inclusive, a gente mostra pedidos em carteira, tá? Então, quem quiser acompanhar o nosso release de resultados, a gente tem o pedidos em carteira, que é muito importante para o investidor acompanhar. Por quê? Porque o pedido em carteira, ele, apesar da gente ter um faturamento que ele é muito concentrado, tá? No terceiro e no quarto trimestre, que ele, na verdade, praticamente todo ocorre no terceiro e no quarto, a gente começa a vender no primeiro e no segundo trimestre. A gente sempre vai monitorando. Então, nós tivemos um faturamento de 586 milhões agora no terceiro tri de 21 e pedidos em carteira de 206 milhões que a gente acredita que vão ser faturados, tá? A gente espera agora no quarto trimestre. Marino, e qual que é a expectativa de vocês para o preço da soja? Então, Denise, a gente tem uma expectativa firme, tá? A gente tem acompanhado bastante, tá? Bem de perto o preço da soja. O Brasil ele vai vir para uma nova safra recorde, tá? É sempre importante a gente colocar que o nosso produto, apesar de ser baseado na soja, ele tem um valor agregado bem diferente da soja. Então, assim, enquanto a soja, ela o preço dela é em torno de 2,50 por quilo, o nosso produto ele parte de 6 a 12 reais por quilo. Tá? Então, todo esse trabalho, né, todo esse cuidado, enfim, e armazenamento, investimento, ele acaba se traduzindo, né, nesse valor agregado por esse produto de alta qualidade. Né? Então, assim, mas a expectativa é boa, tá? Para a safra, uma expectativa de safra recorde e a gente tem uma expectativa boa de preço também, tá? Eu até gosto de falar muito, Denise, assim, de longo prazo. Se você olhar no longo prazo, a perspectiva para o setor ela é muito boa, tá? Porque você tem um mundo que em 2020 a gente tinha 7,4 bilhões de pessoas. Para 2030, a ONU indica 8,2 bilhões de pessoas. Então, a gente vai estar aumentando aí 800 milhões de pessoas em 10 anos. Então, sempre que cresce a população, cresce a demanda por alimentos. Tá? Ela não para de crescer. Se você olhar, tem desde sempre cresceu, tá? Os últimos 30 anos que a gente tem dados, são 30 anos crescentes. E você também tem um aumento de renda per capita da população, principalmente na Ásia, tá? Que tem feito com que o pessoal consuma mais alimentos também. Então, você tem um aumento de renda e um aumento de população. E o Brasil, ele é um país que tem uma vantagem competitiva muito grande. Tá? Então, a gente tem uma vantagem de sol e água, chuva. Né? A soja aqui, ela é muito competitiva. A gente tem uma soja mais barata que a americana, mais barata que a soja chinesa.
Então, você tem essa vantagem competitiva e muita área ainda para crescer, principalmente de pastagem, para ser convertido em soja. Então, a gente está num setor que ele cresce a quase 12% ao ano, tá? E a companhia, enfim, tem crescido bem acima disso, mas essa é a nossa expectativa de longo prazo. Tá? A ONU também estima que 40% do aumento de consumo de alimentos do mundo ele vai vir de produção brasileira. Então, mais ou menos esse é o nosso business. Tá? A área Uhum. brasileira cresce, a demanda mundial cresce e a gente vende mais semente de alta qualidade para o produtor plantar. Vocês tinham uma expectativa, uma previsão de quadriplicar a capacidade produtiva até 2026. Mantém essa expectativa? Assim, Denise, esse é um grande objetivo nosso, né? A gente fez o IPO para continuar crescendo, né? A companhia, ela tem um histórico de crescimento de 38% ao ano, tá? Nos últimos 3 anos. Esse ano a gente vai ficar até acima disso, tá? Então, em volume, em faturamento, nos últimos 12 meses, a gente está com 55% de aumento de receita, tá? 12 meses contra 12 meses. Então, a gente deve estar performando melhor do que a nossa média histórica. E o objetivo do IPO foi esse. Tá? A gente fez uma oferta que a gente brinca que foi uma oferta raiz, tá, Denise? Então, ela foi uma oferta 100% primária, tá? Captamos dinheiro 100% para a empresa, tá? Então, o dinheiro entrou na empresa e a gente está construindo, a gente está com 3 obras, né? Anunciamos no release que a gente vai começar mais duas obras. Então, esse é o objetivo, é construir, né, plantas e centros de distribuição no Brasil para aumentar o volume. Tá? A gente não pode dar um guidance de tamanho, mas esse é o objetivo. O objetivo nosso é continuar crescendo acima do nosso mercado. Marino, vocês são líderes no setor, né, mas vocês têm, pelo menos a última vez que eu vi os números aqui, vocês tinham uma fatia de mercado de menos de 6% no Brasil, porque o mercado é muito pulverizado, o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que o mercado de sementes é mais concentrado. Como é que vocês podem, reverter isso, ou esse mercado tende a se profissionalizar mais para vocês poderem ganhar uma fatia de mercado a mais? Como é que vocês trabalham isso? Então, Denise, é, a gente, como eu te falei, é uma empresa que a gente vem crescendo muito rápido. Né? Então, a gente tem esse track record de crescimento, a gente tem aumentado o market share é, com, regularmente, tá? Todos os anos, a gente nunca caiu, a gente sempre aumentou. Né? E esse é o nosso objetivo. No fim do dia, a gente é uma companhia que estamos num setor muito grande, de alto faturamento, de alto giro, mas que é muito pulverizado no Brasil. Tá? Nós somos líderes com 5,7 de mercado. Tá? Isso números do ano passado, no quarto trimestre, a gente vai dar o release, né, e fechar qual que é o nosso market share para o ano de 21. Tá? Então, em 20, a gente tinha 5,7 de market share. Mas quando você olha, né, o geral, você vê que no Brasil os top 10 tem 23% de share. Então é muito pulverizado. Nos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro, você tem os top 3, então 3 players lá tem 59% do mercado. O top 1, o líder, né, o paralelo à Boa Safra lá, sozinho tem 27% do mercado. Ele sozinho tem mais que os top 10 no Brasil. Tá? E a nossa tese, a gente acredita que existe uma tendência de médio a longo prazo, tá, Denise? Não acho que é do dia para a noite, mas de, sei lá, em 10 anos do mercado ser mais semelhante ao americano, tá? E se consolidar em menos players. A gente já tem visto isso acontecer, tá? Então, isso é algo que já começou, né? Mas a gente fez o IPO para tentar, né, crescer ainda com mais velocidade
e montar uma operação similar, né, à que a gente vê que acontece nos Estados Unidos. Então, a gente acha que realmente tem muito essa tendência de consolidação e crescimento dos principais players aí da cadeia de semente. Marino, tem aqui no nosso chat, tem um rapaz chamado Ítalo, que diz que está observando a empresa para poder investir, que hoje vai tirar uma conclusão. E ele está querendo saber sobre os dividendos que a empresa pretende pagar, se pretende pagar futuramente, como é que está essa política de dividendos de vocês? Bom, durante o IPO e no nosso formulário de referência, a gente estipulou um dividendo mínimo de 10%, tá? Então, é, eu acredito, né, tem que ser aprovado em assembleia, né, então eu acredito que a gente deve manter essa política dos 10% de dividendos, porque a gente está muito focado em crescimento. Tá? Então, a gente tem muitos investimentos, a gente tem um plano até 2026, né, de investimento em plantas, são várias plantas, vários CDs, e o nosso objetivo é focar os recursos da companhia para expandir, mas sim a gente, conforme colocado no formulário de referência, a gente quer pagar um dividendo, enfim, todos os anos, apesar de ser aí um dividendo de uma empresa focada em crescimento. O Rubens está perguntando se a SLC é uma concorrente. Olha, não, tá? Na verdade, a SLC, ela é uma empresa mais focada em plantio, tá? Então, assim, a nossa companhia, se o investidor acompanhar, a gente é uma empresa de ROIC muito alto, de ROI muito alto. Explica ROIC aí para gente. É, é, ROIC é o retorno sobre o capital investido, tá? Porque o que ocorre, Denise? A gente é uma empresa que a gente é mais asset light, tá? Como assim? A gente tem menos ativos. Apesar dos investimentos nas fábricas serem altos, nas câmeras frias, em todo o equipamento para tratamento de sementes, a gente não tem o investimento da terra. E a terra pesa muito, Denise, o balanço. Tá? Então, enquanto alguns dos nossos concorrentes precisam comprar terra, tá, para crescer, a gente é uma empresa que a gente não precisa, né, adquirir a terra porque a gente cresce construindo a fábrica e fazendo parceria com esses produtores integrados. Sempre foi o nosso modelo. Então, isso deixa a empresa mais leve, a gente pode investir em fábrica, que é o nosso foco, e o nosso foco não necessariamente o plantio. Tá? Eu, assim, então, eu não quero falar muito, né, de outras companhias, né, mas pelo que eu sei, é uma ótima empresa, a SLC, mas ela é mais focada em produção agrícola, em fazendas, em terra, né? Está no mesmo ramo, no agro, né, que a gente, mas ela é um pouco diferente. A gente está mais focado em tecnologia, em sementes, e eles estão mais focados na produção. Tá ótimo. Gente, queria falar para todo mundo de casa o seguinte: esse vídeo vai ficar salvo aqui na nossa playlist, tá, de conversa aberta, então quem chegou aqui um pouquinho atrasado tô vendo aqui que tem umas perguntinhas sobre coisas que a gente já falou, então vocês podem rever aí com toda tranquilidade, essa conversa também vai para podcast, então todo mundo que quiser vai ter acesso com tranquilidade, e mais para frente o Marino volta para contar outras novidades da Boa Safra Sementes pra gente. Marino, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu. Denise, muito obrigado a toda a equipe da Genial Investimentos e muito obrigado principalmente aí a quem está nos assistindo pelo tempo. Muito obrigado, é uma satisfação. Um beijo para Formosa. Formosa deve ser desse tamanico ou não? É maior? É grande? Eu gosto muito de Formosa, é uma cidade de 110 mil habitantes. Para quem é de São Paulo, é pequenininha, mas mas a gente gosta aqui, estamos no interior, bem com
com a botina no campo. Isso aí, maravilha, para não perder aquela coisa raiz. Excelente, Marina, um beijo para você, muitíssimo obrigada, viu? Já está convidado para uma próxima. Você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Compartilhe com seus amigos que estão buscando investimentos no setor do agronegócio. Se inscreva no canal e clique no sininho. Um beijo e até a próxima. Tchau.